Vamos para a Bíblia? Depois louvamos mais, depois oramos mais, mas agora é aquele momento que a gente é tratado pelo Senhor e pela sua palavra. O texto de hoje está em 2 Crônicas e o capítulo é o 32. Teremos hoje dois personagens principais. Acredito eu que você vai crescer e aprender muito com a lição de hoje. Os personagens serão, eu gosto de te ambientar assim para você não se perder. Os personagens serão Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e um outro rei, Ezequias, que era o rei de Judá. Então esses dois nomes, esses dois personagens, é importante você pegar nota, é importante você gravar, memorizar, porque é o nosso assunto principal de hoje. O versículo 1 de 2 Crônicas 32 começa dizendo bem assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vamos entendendo? Como eu já lhe falei, dois personagens, vejamos como é que está a sua memória. Personagem 1, qual é? Senaqueribe, que é o rei da Síria, a Síria, e que era, em aspas, para compreender o contexto, o inimigo, o oponente do povo de Deus. E um outro rei, da parte do bem, rei de Judá, chamado Ezequias. Então são os dois personagens. O Ezequias, de acordo com a Bíblia, ele estava vivendo uma fase muito boa. A Bíblia diz que ele estava vivendo uma fase de fidelidade, uma fase de triunfo, uma fase de sucesso. E exatamente nessa fase boa, nessa leva boa, nesse ritmo bom, o inimigo se levantou. Foi exatamente, você percebe o verso 1, depois destas coisas e dessa fidelidade. Ou seja, mesmo ele vivendo essa fase tão boa, não evitou com que o inimigo se levantasse, tentando invadir suas cidades fortes. Primeira lição de Deus para nós essa noite, irmãos: acredite que até nos momentos bons, o bicho ruim vai tentar enfraquecê-lo. Até nos momentos bons, até quando você diz, pastor, estou vivendo uma fase, olha, estou arrebentando. Pois é, até nessas horas de triunfo, até nessas horas de viver uma fase muito espetacular, é uma hora que merece cuidados. Você não pode baixar a guarda em nenhum momento. É igual você em ringue. Você não pode agora virar as costas para o oponente. Quem sabe o oponente se aproveita de um vacilo teu para invadir as suas cidades fortes. Você perceba que a Bíblia diz que a intenção dele era alcançar as cidades fortes e tomá-las para si. O que isso quer dizer? Irmãos, se o inimigo consegue assumir, invadir as cidades fortes, que dirá das fracas? Entende ou não? Se ele conseguir dominar os pontos que você tem forte, torna mais fácil para ele dominar o resto do território. Então, amigos, os pontos que temos fortes, talvez família, talvez financeiro, talvez fé, comunhão com os irmãos, congregar como estamos aqui, são pontos que nos faz forte. São pontos que podemos ter apoio, um ombro amigo do familiar, um ombro amigo do cônjuge, são suas cidades fortes. É exatamente essas áreas que você considera um ponto forte, que você tem a seu favor, que tentará ser alvo das forças malignas. Por quê? Confiando ou alcançando as fortes, facilmente alcança as fracas. Mas você diga aí, está repreendido em nome de Jesus, né? É óbvio que não queremos que isso aconteça. O versículo próximo, verso 2, diz assim: vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram.
ajudaram. Vamos lá? Mais lições de Deus para nós, irmãos. O Ezequias, ele teve uma sensibilidade. Você percebe no começo do verso 2, a Bíblia diz que o Ezequias, ele viu que o Senaqueribe vinha para guerrear. Você observa que ele notou, ele estava ligado, ele estava atento, e ele percebeu que o rosto, que o semblante, que a caminhada do Senaqueribe era para criar confusão, era para encrencar, era para guerrear, era para uma finalidade ruim, uma finalidade má. Lição seguinte para nós, que Deus nos dê também esse despertar, irmão, para compreender o momento que estamos vivendo, para sabermos o momento que é para flor, paz e amor, e o momento também que é para arregaçar manga e para guerra. Amém, gente? Nós precisamos ter essa sensibilidade. Já foi pregado neste altar, eu bem lembro, e você deve ter nas suas anotações, de que o próprio Cristo falou, de que tem momento que nós devemos ter um espírito de pomba, tranquilidade, paz, e tem momento que devemos ter também um espírito de serpente. Você lembra dessa lição? De serpente, ou seja, de bravura, de ir para frente, de astúcia, de esperteza, de esperar o momento certo para o combate. Então assim é a vida. O Ezequias estava muito atento, e ele percebeu que o oponente se aproximava na intenção de guerra, na intenção de batalha, e ele se preparou para isso. Que Deus nos abra a visão, que Deus nos abra o entendimento, para quando o inimigo preparar um combate, nós já estejamos nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus. Então ele notou isso, ele observou que a guerra estava a caminho, que a guerra estava por vir, e o verso 3 diz que ele teve conselho com alguns, que foram com príncipes e foram varões. Quando a Bíblia usa a expressão varões, a Bíblia está querendo dizer homens de guerra, para esse contexto, homens de guerra. Outra lição de Deus para nós, com quem pegamos conselho quando a coisa engrossa? Quem são nossos conselheiros quando a coisa vai mal? Com quem nós nos aconselhamos? Infelizmente, tem homens que não têm muito juízo, que se aconselham numa rodada de bebida no bar. E às vezes ali, afogando as mágoas, diz, minha mulher está assim, está assada, e a sogra é isso, e aquilo, e o outro, e o outro, e o outro, e quem sabe um pior que ele aconselha, rapaz, a minha mulher quando começou a fazer isso aí, eu mandei ela para casa da mãe dela, agora eu estou solteiro. E vai vendo, ainda diz, eu conheço uma amiga, rapaz, eu tenho uma pessoa que vai ser, olha, o papo perfeito para você. Você entende que conselho ele está dando? Está aconselhando você jogar a família tudo para cima e viver uma aventura. Olha que conselho está sendo dado. Então eu repito, irmão, nessa altura da mensagem, tome muito cuidado quem aconselha você na hora do perigo, na hora que a coisa engrossa, para que você não tome atitudes ruins, porque o oponente está a caminho. Entende o que eu digo? Mas prossiga, a mensagem não terminou. Qual foi o conselho? O que foi que essa cúpula, que essa reunião do alto conselho orientou Ezequias, ou que o Ezequias orientou o conselho? Continue. Para que se tapassem, o que diz, irmãos? As fontes das águas que havia fora da cidade. E eles, o que diz aí? O ajudaram. Eu acho interessante esses conselheiros, que eles não foram aqueles que só dão ideia. Você deve conhecer pessoa que só dá ideia, né? Se você dá muita liberdade, critica a cor do seu sofá, critica a parede da sala, critica isso, critica aquilo, mas são aqueles que dão pitaco e não ajudam em nada. Os conselheiros do Ezequias participaram ali do momento, alguém deu ideia, alguém recebeu ideia, e eles ajudaram a executar. Já é uma dica para você selecionar quem te dá ideia. Entende ou não? Já é uma dica. Se essa pessoa é fechamento, entende ou não? Se essa pessoa é aquela que é parceira para ajudá-lo nisso ou naquilo, já é um ponto positivo, se ela for aquela que pega junto, se é fechamento. Mas voltando à lição, o que é que eles fizeram?
Qual a ideia deles, irmãos? Qual foi o conselho? Vamos tapar as fontes das águas fora da cidade. Em outras palavras, imagine, as águas que nasciam próximo deles, elas então seguiam o curso natural do rio e abastecia fora da cidade. Então isso, de uma forma estratégica, eles pensaram, se essa água seguir o curso natural, o exército, quando se aproximar, terão água para recobrar força. Isso vai ser um ponto positivo para eles, e eles vão poder avançar contra nós com força, sem sede, vão estar forte. Então já sei o que faremos, nós vamos estancar, nós vamos fechar o curso do rio, nós vamos proibir que o rio continue o seu curso, para que as águas não vão além, e eles então matem a sua sede. Eu achei interessante esses dias, na verdade tem alguns dias, em que se fala sobre estrangular o crime. É uma palavra que eu ouvi nova e outro dia. De que forma? Fazendo ao máximo capturar drogas e também convertendo os bens, fruto de crime, em leilão, em venda, em outras palavras, para que o recurso do crime esteja cada dia menor. Uma postura inteligente. Se conseguirem esse sucesso, me parece que estão avançando muito nisso, aprenderam já um bocado de droga ao longo do ano. Isso fará com que o dinheiro que chega lá na mão deles para fazer maldades e drogas e outras coisas mais, e armas, seja diminuído. E o poder de fogo diminuído também. Quem entende? Balança a mão de que estou entendendo. Você entende ou não? Então qual foi a lição? Qual foi a lição, irmão Ascani? Qual foi a lição? A lição foi, não vamos dar bala para o inimigo. Não vamos permitir que o inimigo tenha recurso para que use contra nós. Vamos traduzir agora para os nossos dias? Não dê motivo, não dê razão, não dê bala para o inimigo, não facilite as coisas. Se você for ler o seguinte, você verá, olha só, versículo 4, assim, muito povo se ajuntou e tapou, o que diz, igreja? Todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, olha o raciocínio deles, porque viriam os reis da Síria e achariam, o que diz? Tantas águas. Em outras palavras, se eu deixar isso aí facilitado, isso virá contra mim. Traduzindo, irmãos, eu não vou dar combustível para o bicho. Eu não vou dar. Falando aos casados, você já está casado há tempo de saber o que provoca teu marido. Você já está casado há tempo de saber o que tira a paz da sua mulher. Se porventura você insistir nesse limite, entende o que eu estou falando? Se porventura você atazanar, rompendo esse limite, me perdoe, meu querido, você está dando motivo. Você está dando armas, está dando bala para o inimigo. Posso citar mais sobre segurança, irmão, hoje em dia está muito tecnológico as coisas, né? Houve um tempo, agora eu acho que as pessoas, algumas, criaram mais juízo, mas tem gente que escreve, olha, agora eu estou indo para a praia, agora eu estou indo para o banheiro, agora eu saí do banheiro, aí uns bobó escrevem, agora eu vou passear e vou ficar 15 dias fora, mas é um bobó. O que ele está divulgando, irmão? Venham, a casa está só. Você entende o que eu estou falando? Podem vir, e ainda escreve, vou passar 15 dias, mas é um bobó, não faz isso, crente. Você está dando bala para quem? Para o inimigo. Em outras palavras, para quem tem o olho ruim, em vez de celebrar que você está passeando, vai pensar diferente. Eba, provavelmente a casa ficou vazia. Tem gente que tem olho ruim. Quem entende? Balança a mão de que eu estou entendendo. Não dê bala para o inimigo não, irmão, não dê não, deixa a munição dele acabar. Diga, vai acabar em nome de Jesus. Deixa acabar, irmão, não dá razão, não dá motivo. Isso é sério. Alguém diz, pastor, meu patrão é exigente. Puxa, ok, não dê motivo.
Seja um bom funcionário. Seja aquele que pensa antes. Se você já sabe que ele é exigente, se supere. Tente precaver, não ler pensamentos, que não é nossa praia, mas tenta precaver. Você já sabe que ele cobra? Pois se antecipa. E tal coisa? Já fiz. E o outro assunto? Já é agora minha próxima missão. E o relatório de tal coisa? Já está na sua mesa. Você entende que sim ou não? Não dê motivo, não dê bala para o inimigo. Vira para o seu inimigo, diga para ele, não dê bala para o inimigo. É só para ver se você está atento. Então diga para o seu irmão, não dê bala para o inimigo. Fala para ele aí, irmão, não dá não, para que isso aí. Aí tem aquele que diz, pastor, minha esposa é ciumenta. Aí você fica de segredinho. Ela chega, você fecha o notebook correndo. Ela chega, já está apertando os botões, cancelando os programas abertos. Você está dando bala para o inimigo. Se ela já é ciumenta e você ainda dá motivo, entende o que eu estou falando? Não dê bala para o inimigo. Se você é ficha limpa, uma hora dessa você entrega o celular, está aqui, ó, tirei até a senha, pode olhar. Vai ver pela sua honestidade, vai perder até a graça ela fiscalizar. Você entendeu, não? Perder até a graça. Ela vai falar, vou olhar o quê? Acho que ele não teria coragem de me pedir para olhar, se ele tivesse ficha limpa. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Não dê bala para o inimigo. Continuando, hein? A lição ainda segue adiante. Essa mesma leitura do verso 2, eu leio agora na linguagem de hoje. Se a tela pode, transcreva na linguagem de hoje. O verso 2 diz, quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou, se preferir, leia pela tela, e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios, olha bem, irmão, encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Você entendeu o que leu? É uma estratégia de batalha. Verso 5 a seguir, eu continuo lendo agora na Revista Corrigida. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi. E olha o que mais que ele fez, irmãos? Fez armas e escudos em abundância. Olha o 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo. Final do 6. E falou-lhes ao coração. Leia o que ele falou, verso 7. Quero que você leia comigo. Olha o 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha, irmão, leia, leia, leia. Porque há um conosco. O que diz? Há um maior conosco do que com ele. Diga graças a Deus. Você percebeu o que o Ezequias fez? O Ezequias, como rei, como líder, como aquele que estava à frente da coisa, do trabalho, de guerra, ele tinha a missão de injetar fé nas pessoas. E ele reuniu o povo, reuniu os valentes, reuniu o exército, e uma vez reunido, injetou fé. E falou, pessoal, não tenham medo. Eu sei que o inimigo tem vindo, eu sei que o inimigo se aproxima, mas não tenham medo. Do nosso lado está alguém mais forte. Você entende ou não? Deu essa palavra, esse choque, essa palavra de ordem, deu essa palavra de ânimo, quem sabe soro na veia, quem sabe, de forma que eles se fortaleceram. E se você for observar, o que está no verso seguinte, é muito forte. E ele continua dizendo, com ele está o braço de carne, mas conosco o que está, irmão?
o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha que mais, olha que lindo essa parte. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você entendeu o que leu? Então aquela palavra que o rei transmitiu, encaixou no coração deles, e o povo descansou naquela palavra. Se você não tem descansado, não tem recebido essa palavra, pois eu lhe dou agora, descanse, maior é Deus, irmão, maior é Deus. O discurso de Ezequias era esse: com eles está o braço da carne, eles estão aí com escudo, com lança, com isso e com outro, eles têm aí a parafernália deles de guerra, mas conosco está o Senhor. Isso trouxe paz para o coração deles. Eu não sei como anda o seu coração ao longo desse ano tão atribulado, mas eu faço pausa aqui na mensagem para dizer para você, maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. Você percebe o que ele falou? Há um maior conosco do que com ele. Diga graças a Deus, irmãos. Aí, resumindo um pouco, do verso 9 ao 11, diz a Bíblia que o inimigo não ficou calado, não. O inimigo não deixou por menos. Pelo contrário, ele fez ameaça de lá para intimidar Ezequias e o seu exército. Acredite você que a maneira de trabalhar do maligno é essa, é tentar intimidar. E o inimigo, Senaqueribe e seu exército, escreveu cartas, mandou pessoas para amedrontar o povo de Deus. É desse jeito que funciona, irmão. Se o inimigo conseguir implantar medo no teu coração, ponto para ele. Se o inimigo conseguir implantar no teu coração pavor, inclusive desde o princípio da quarentena, o que mais se fala era aquele pavor, aquele medo e tal, não menosprezando o assunto doença, mas em relação a medo e pavor, não. Atemorizados não. Maior é Deus. Amém, gente? Atemorizados não. Não, de forma nenhuma. Não, não estamos. Não estamos. Claro que não estamos. Agora veja, o que também diz o verso 18. Estou quase pelo final da nossa lição. O verso 18 diz assim: e o inimigo então clamava ou dizia em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem, perturbarem, para tomarem a cidade. Esse é um dos últimos textos de hoje, irmãos. Você perceba que o inimigo veio na intenção de amedrontar, na intenção de perturbar, na intenção de tomarem a cidade, tomar a cidade. Mas uma curiosidade, você percebe que eles falaram em alta voz em judaico. O povo assírio falou em hebraico para afrontar o povo de Deus. Vamos entender mais claro? Se alguém me afrontar, irmão, falando coreano, nem tchum, eu nem entendo coreano. Entendeu não? Chegar, não, você sabe que nada falo. Ou japonês, eu nada entendo. Talvez eu vou entender pela postura, só eu vou apontar do dedo, talvez pela postura, eu acho que até minha mãe entrou na jogada, talvez pelo jeitão de falar, mas ele não vai cumprir a finalidade, porque eu não entendi, porque ele não falou a minha língua, entende? Sim ou não? Mas você percebeu a malandragem do exército inimigo? Os que foram afrontar, falaram em hebraico. Eles queriam ter certeza de que eles seriam entendidos.
Eles queriam ter certeza de que aquela cutucada ia ser compreendida, ou talvez doeria. Entende ou não? Irmão, isso é claro, é muito fácil. Naquela área que mexe com você, aquela área que mexe com você, é uma área em que ele tentará, não digo que conseguirá, tentará atrapalhar, porque aquela área mexe contigo. Você entendeu a língua? Sim ou não? Sim ou não? Alguém diz, pastor, graças a Deus, estou empregado, parará, parará, que nada aconteça, que Deus não permite que isso aconteça, mas se porventura esta é a área, esse é o seu porto seguro, se porventura essa é a sua confiança, talvez seja uma das áreas que ele tentará, essa é a sua língua, então é essa língua que ele vai tentar usar para mexer contigo. Quem entende, diga aí, eu entendo. Você percebeu que malandragem? Ele usou a língua do povo hebreu para que ele fosse compreendido, para que a ameaça fosse completa. E você percebe mais um detalhe? Eles falaram para quem, irmão? Eles falaram, o recado foi para quem estava em cima do muro. Você observou isso? Observou isso? Eles falaram para amedrontar quem estava em cima do muro. Vamos lá, para não perder o contexto. Em cima do muro, para não perder o contexto, é o fato dos sentinela. É o fato daqueles soldados, nós já falamos de sentinela uma vez. Aqueles soldados que ficam sobre os muros, numa intenção de proteger a fortaleza, de proteger a cidade. Então eles ficam lá em cima, ou seja, eles são os primeiros a observar o ataque do inimigo. Esse é o contexto. Então a intenção era intimidá-los. Agora eu pego esse texto emprestado, irmão, para nós hoje, tirando a questão do sentinela, o que significa estar em cima do muro? Hein? Dúvida. Dúvida. Quem está em cima do muro será um dos primeiros ao ataque. Será um dos primeiros. Sabe aquela pessoa que começa a pensar, será que está valendo a pena? Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Sabe? Será que eu sigo a fé? Será que eu me batizo? Será? Esse em cima do muro é aquele que poderá receber os primeiros ataques. Conta-se uma história de um cidadão que estava em cima do muro, não sei se você já ouviu essa. Ele estava em cima do muro, e de um lado Satanás, tranquilo, observava. E do outro lado, a figura angelical dizendo, venha para cá é melhor, e dizendo, venha, você é bem-vindo, não fique aí, vem. Lá para as tantas, o moço em cima do muro parou e falou, ei, capeta, eu vejo que do lado de lá está falando para eu ir para lá, parará, e você não fala nada, você está calado. Me explica, por que isso aí? E o bicho ruim disse, não, aqui nós estamos tranquilos, porque o muro é nosso. Você entendeu? Então, quando você se diz na coluna do meio, quando você se diz indeciso, já é um prato cheio para o lado de lá. Eu digo para você, o lado do Senhor é melhor. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Fecha os teus olhos, sentado mesmo. Dentro desse raciocínio, você já entendeu a lição, já entendeu a mensagem. O recado de hoje é sobre isso, de você não se entregar aos ataques malignos. Não fazer isso. Feche os olhos, por gentileza. Pai, o Senhor é tremendo e o Senhor está tratando conosco. O Senhor está tratando conosco nessa noite. E eu oro, meu Deus, porque nessa lição
nós aprendemos algumas direções. E uma delas é o que fazer quando somos provocados. O exército assírio provocava o exército de Deus e queria por toda forma fazê-los medrosos, enfraquecidos, e até a ponto de duvidar da proteção do Senhor. Mas o Ezequias teve postura. Nesse assunto ele reuniu o exército, orou, invocou, clamou ao Senhor. E o Senhor, de acordo com a Bíblia, a história é fantástica e merece ser lida na íntegra. De acordo com a Bíblia, o Senhor mandou um anjo, que decidiu a história, dando vitória ao seu povo. Amigo, eu quero que você creia que nas suas batalhas, você também pode receber a visita do anjo de Deus. Você também pode receber reforço do céu. Mas não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Creia, creia, creia. Maior é o que está em nós do que o que está com eles. O lado do Senhor é infinitamente melhor. E pense, quem é seu conselheiro na hora da batalha, na hora que a coisa engrossa. E pense, não dê bala para o inimigo, não dê combustível para que o inimigo te ataque. Palavra de Deus para nós. Perceba você as atitudes do rei Ezequias. Uma delas, ele se aconselhou com os príncipes. Ele buscou conselho com a tua equipe, com aquelas pessoas que tinham sim cabeça boa, expertise de guerra, para poder auxiliá-lo nesse momento. Com quem você tem se aconselhado nos momentos de provocação? E ainda, você percebeu a provocação do Senaqueribe com aqueles que estavam em cima do muro. Enfim, a mensagem já falou por si. Agora é meu papel orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É o que eu faço agora. Deus querido, eu louvo e engrandeço o teu nome por tudo. Sei que o Senhor cuida de nós, sei que a sua mão poderosa está sobre nós, e eu quero te engrandecer todo o tempo pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua presença. Pai, que tenhamos paz, que tenhamos tranquilidade para saber o que fazer em meio às provocações. Eu ministro bênção sobre o amigo, eu ministro bênção sobre as amigas, as pessoas que interagem e acompanham agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e guarde essa lição. Mais uma vez aparece ali o QR Code, você desejando interagir conosco aqui da cidade de Blumenau. Você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp pastoral. Salve o novo número que aparecerá para que você possa entrar para a minha lista de amigos, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.